Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo do Virando as Páginas. Antes de tudo eu queria deixar com vocês dois avisos como sempre. Primeiro, curtam o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você já curtiu e já se inscreveu, faz um favor para mim, compartilhe o vídeo para pessoas que você sabe que vão gostar dos nossos assuntos. Isso é importante porque cada vez que você curte, comenta, cada vez que você compartilha, você diz para os algoritmos que este vídeo aqui é relevante para aquilo que ele se propõe, tá certo? Para mim seria uma honra e eu gostaria muito que você estivesse nos ajudando nisso aí. A segunda coisa é que este canal também tem uma outra plataforma similar à do YouTube, chamada Rainbow. Então, se você já me segue por aqui, segue lá pelo Rainbow também. Se você não me segue por aqui, segue aqui e vai lá no Rainbow novamente. Ok? Nós vamos estar falando sobre uma obra que já tinha sido editada no Brasil sobre C.S. Lewis, do C.S. Lewis, perdão, em 2017 pela Planeta. A torre aqui é Torre Negra e que voltou agora nas nossas mãos pela coleção da Thomas Nelson, uma bela coleção. Agora são 24 livros, gosto muito da gramatura, da encadernação, as capas aqui do Rafael Brum. Aqui vem como A Torre Sombria. Antes de a gente falar um pouquinho sobre isso, eu tenho coisas para estar mostrando para vocês aqui rapidinho, tá bom? A primeira é, não conheço C.S. Lewis, o que eu vou fazer? Tá bom. Eu já falei sobre esta obra, é uma obra muito introdutória, muito mesmo curta, mas que vai te dar mais ou menos uma perspectiva da vida do C.S. Lewis, que é o Alice McBride, conversa com C.S. Lewis. Isto aqui é uma obra que eu indico para você. Eu já estive falando sobre C.S. Lewis, não é à toa que é o meu autor favorito. Existem outras obras interessantes, como por exemplo O Dom da Amizade, do Colin Dulles, e tem também a própria autobiografia do C.S. Lewis. Aqui está ela, Surpreendido pela Alegria, tá certo? Desculpa, gente, tô virando as costas para vocês, né? Eu quero parabenizar pela Thomas Nelson, por tudo isso que ela está fazendo e por trazer mais proximamente o autor de Nárnia, mas não apenas de Nárnia, né? Um cara que escreveu muito mais, um cara que fez análises textuais, crítico textual, diríamos assim, um filósofo, entre aspas, amador, um filólogo e alguém que tinha uma força de comentar os seus tempos. E é engraçado porque a gente vai falar de tempo aqui. O C.S. Lewis, de certa forma, ele foi um pensador que soube delinear bem o seu passado, as influências que ele recebeu do passado, fez uma fotografia inteligentíssima do seu presente, dos contextos, dos riscos que ali estavam, que se aproximavam, que se propunham, e com isso ele conseguiu antever situações que nós estamos vivendo hoje. E ao falar de passado, presente e futuro, eu quero falar um pouquinho sobre esta obra, A Torre Sombria, que nos veio agora. Ela é uma obra de 1977, salvo engano. Aliás, uma outra coisa muito interessante que eu gostaria de deixar como elogio a Thomas Nelson é o fato deles colocarem as datas de cada edição, primeira edição das obras. Isso para mim é importantíssimo. Ele tem aqui o texto principal, que eu vou explicar a história desse texto, que é A Torre Sombria, e depois uma nota sobre a Torre Sombria do Walter Hooper. Walter Hooper, ele era uma espécie de, eu não diria mordomo, mas alguém muito achegado ao C.S. Lewis no seu sexto final de vida. A gente vai estar falando um pouquinho sobre, inclusive, esse texto, como é que isso chegou às nossas mãos. E, ao mesmo tempo, teve um convívio muito grande com a sua família, com a família do Lewis e também com as dores que o C.S. Lewis nos trouxe. Então, normalmente eu tenho visto algumas resenhas sobre essa obra. As pessoas tendem a falar rapidamente da Torre Sombria e depois vão falar dos outros contos ou crônicas ou textos do Lewis, que está onde um homem que nasceu cego
as terras inferiores, anjos ministradores, formas de coisas desconhecidas, depois de 10 anos e notas sobre depois de 10 anos. O que eu proponho aqui hoje? Eu vou estar falando só sobre a Torre Sombria. Em 1960, a Ellen Joy Davidman, esposa do C.S. Lewis, ela falece. Esse texto, muito provavelmente, ele é a extensão daquilo que é a trilogia cósmica, que começa por essa primeira obra, Além do Planeta Silencioso, depois vem aqui com Perelandra e depois aquela Fortaleza Medonha. E aqui, neste texto, no final dele, para quem não leu o texto, eu proponho lerem essa trilogia, que é uma trilogia de ficção científica do C.S. Lewis, sempre muito apologética ao cristianismo. Tem esse parágrafo aqui. Direi mais a respeito disso quando você chegar. Estou tentando ler todos os livros antigos dos quais ouço falar e que falam sobre o assunto. Agora que Wellston fechou a porta, o caminho para os planetas passa pelo passado. Se mais viagens espaciais tiverem que acontecer, estas serão também viagens ao tempo. Essa obra aqui, é muito importante explicar esta obra aqui, como ela nasceu, para que você entenda o que é o texto Torre Sombria. Certa feita, o C.S. Lewis fez uma aposta com Tolkien, onde ele cumpriu e o Tolkien, às vezes, na sua mesquinhez, não cumpriu a aposta. Eles fizeram uma espécie de cara-coroa e, conforme foi feito, o Lewis ganhou o direito de falar sobre o espaço e o Tolkien sobre o tempo. O Tolkien nunca escreveu nenhum texto mais especificamente com a base ambiente sobre o tempo, tá certo? O Lewis pegou o espaço e aí fez a trilogia cósmica. Porém, é claro, fica muito claro que o Lewis tinha um grande apego às relações voltadas ao tempo, até por conta da sua conversão, né? Para ele, a questão do tempo vai se encontrar, por exemplo, na própria trilogia cósmica. Você tem antecipações sobre esta situação e também em cima de uma obra que eu acho que eu não trouxe para cá, mas não tem problema, que é a Abolição do Homem. São dois livros que são dois livros, não, uma trilogia e um livro que tem vários artigos muito importantes, inclusive para a pedagogia atual, algumas coisas que ele antecipou nessas crises de educação que a gente está vivendo, e que falam muito sobre a categoria de tempo, né? Para Lewis, então, o tempo ele não era redimido apenas sobre o aspecto cronológico, ou seja, passado, presente e futuro, mas que também existia um significado forte de ação de Deus em meio à história humana. Para isso ele chama de Kairos. Enquanto Kairos é uma ação divina sobrenatural, o segundo, Cronos, é simplesmente um aspecto voltado à linearização do tempo mesmo, como a gente vive, passado, presente e futuro. Também tem uma conversa dele sobre tempo lá na obra Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, quando o mal danado fala ao Fitafuso, né? Sobre as questões relativas à lembrança de passado, a estrutura de presente, né? E fazer com que jamais, por exemplo, a humanidade ou o ser humano pense no presente e ele fique preso ou ao passado, que são lembranças não necessariamente confirmadas, já que elas estão vagas, estão no passado, estão antigas. Esqueça então por essas memórias esses movimentos vividos atrás, ou que o diabo usasse o passado como peso ao presente humano, e que também, caso o passado não adiantasse, que o Fitafuso se utilizasse do futuro, que ainda não havia ocorrido, para que prendesse o tempo desse ser humano para as coisas que ainda não aconteceu. Tá certo? Este livro aqui, em 1960, morreu a Joy, né? E isso foi a Ellen Joy. Isso foi terrível na época para ele. Inclusive, ele acabou trazendo... Ele trouxe antes um livro chamado O Problema da Dor. Mas quando a Ellen Joy falece,
ele também, de certa forma, se desmorona. E ele vai escrever esse livro aqui, Anatomia de um Luto. Pelo Walter Rupp, o que ele diz é o seguinte: ficaram evidências que esse texto incompleto, A Torre Sombria, seria a continuidade da trilogia cósmica, certo? E fica comprovado isso até pelos escritos. Mas que escritos eram? Eram da própria Torre Sombria, como de mais outros textos. Só que o Warren Lewis, também quando da morte do C.S. Lewis, ele foi muito atingido. De alguma forma, quando o Lewis se casa com a Joy, duas pessoas são afetadas nesse sentido, que é o próprio Tolkien, a quem o C.S. Lewis nem chamou, e era o grande amigo do C.S. Lewis, mas ele nem chamou para o casamento, porque já estavam meio que estremecidos em algumas coisas. E depois, aliás, quero dizer, não sei se é a HarperCollins ou deve ser a HarperCollins, está sendo reeditada uma obra belíssima, que quando ela chegar, você tem que comprá-la, que são as cartas do Tolkien, tá? Como tem as cartas do C.S. Lewis, as cartas do Tolkien. Então, com a Joy, o Tolkien era um católico fervoroso, ficou meio desacordo do casamento do Lewis, e ao mesmo tempo, o próprio Warren Lewis, que era um irmão muito ligado com o C.S. Lewis, de vida mesmo, e aí vale muito a pena você ler essas biografias que eu acabei de citar, e que quando, 3 anos depois, em 60, mas 3 anos depois, salvo engano, é no dia 28 de novembro de 63, o C.S. Lewis também faleceu. Ele teve um problema sério, crônico, na área do estômago e acabou morrendo. Esse período de 3 anos do C.S. Lewis foram períodos assim muito duros, tanto que ele vai escrever Anatomia de um Luto e ele pede que o nome dele não fosse, esse livro viesse com um homônimo. Esses textos todos, depois da morte dele, não esses 2 que eu falei, mas esses aqui, A Torre Sombria e outros tantos, eles sobreviveram a um ataque que o Warren Lewis fez, aquilo que restou das obras ainda não editadas ou mesmo conhecidas do C.S. Lewis. E parte delas o Warren Lewis colocou na lareira, botou fogo. Mas graças ao Walter Rupp, que interviu a essa situação, ele acabou por trazer então essa ideia do texto e que ele recuperou parte de todos os textos que antes estavam guardados do C.S. Lewis. Bom, qual é a história em si? E a partir daí eu quero começar lendo com vocês um tema interessante sobre memória, escrito por um certo senhor chamado Santo Agostinho em suas Confissões. Quando ele quer falar sobre memória, ele diz o seguinte: grande é realmente o poder da memória, prodigiosamente grande. Meu Deus, é um santuário amplo e infinito. Quem pôde sondar até as suas profundezas? É um poder só próprio do meu espírito que pertence à minha natureza, mas eu não sou capaz de compreender inteiramente quem eu sou. Será o espírito demasiado estreito para se conter a si mesmo? Onde está o que ele não pode conter em si? Estaria fora dele e não nele? Como então não o contém a memória? Esta ideia me provoca grande admiração e me enche de espanto. Viajam os homens para admirar as alturas dos montes, as grandes ondas do mar, as largas correntes dos rios, a imensidão do oceano, a órbita dos astros e se esquecem de si mesmos. Nem se admiram que eu fale dessas coisas sem vê-las com os olhos. Contudo, eu não as poderia mencionar se esses montes, se essas ondas, esses rios, esses astros que eu vi, se o oceano que estava à minha frente, no qual acredito pelo testemunho alheio, eu não os visse na memória em toda a sua dimensão, como se estivessem bem mesmo diante de mim. Mas quando eu os vi com os meus próprios olhos, eu não os absorvi. Não são as coisas que se encontram dentro de mim, mas apenas as suas imagens. Eu sei por qual sentido do corpo recebi a impressão de cada uma
dessas experiências. Então, memória tem muito a ver com esse texto e, ao mesmo tempo, muito a ver com a trama. No texto fica claro, muito claro, alguns temas que serão, para mim, provas contumazes de que aquilo que antes seria a trilogia cósmica, na verdade seria uma quadrilogia. E pelo texto, ao lê-lo, que são 5 capítulos, 4 que me parecem ser concursais, um atrás do outro, seguidos, mas um quinto que mais me transparece o final da obra. Esses textos, eles nos trazem algumas indicações interessantes. Primeiro, o filólogo Ransom, né? O Ransom, ele é uma homenagem que o C.S. Lewis fez ao nosso querido Tolkien, quando se utilizou de um personagem herói da trilogia e que também era, como ele e o próprio Tolkien, um filólogo. Ali ele se encontra numa certa sala com outros 4 cientistas ou pensadores. Quem eles seriam? Orfeu, Scudamore, McPhee, o próprio Ransom e, por fim, um quinto intelectual que narra a história. Esse quinto intelectual é o próprio C.S. Lewis. Eu disse para vocês que o primeiro tema, já sobre tempo, começa a ser arrancado na trilogia cósmica. E é exatamente isso que acontece. E esse início lembra muito o capítulo inicial de H.G. Wells sobre a máquina do tempo, porque eles vão conversar sobre assuntos que hoje a física quântica se debruça demais, mas eles não ficaram apenas nos aspectos voltados ao tempo propriamente dito, tempo, espaço, etc, etc, etc. Ficaram também sobre a essência humana, sobre essa questão essencial da nossa vida e do nosso próprio corpo e principalmente na questão da memória. Por isso que um dos temas dos quais eu coloquei aqui com vocês está tratando dentro do aspecto que o nosso querido Santo Agostinho levantou. Essa conversa toda ela vai sendo dirigida e chega num certo momento onde surge algo chamado cronoscópio, porque Orfeu vem e convida esses cientistas a se sentarem numa sala escura. Eles vão estar olhando para frente como se a partir daí pudesse parecer um cinema. E aí eles vão acabar entendendo que existe exatamente um espaço paralelo ao deles através de um aparelho chamado cronoscópio. Cronoscópio, inclusive, passa a ser chamado assim porque o Ransom dá essa dica ao Orfeu. E Orfeu tenta defender, então, a possibilidade do homem não apenas ter o passado ou o futuro ou poder, como lá foi feito lá com H.G. Wells, visitar o tempo. Mas há uma diferença aqui. Esse cronoscópio ele faz com que as pessoas, no tempo em que elas estão, possam observar áreas que elas estão no futuro ou no passado, isso não é bem percebível, e que apontam coerentemente para uma questão de um outro mundo ou de um outro tempo, né? Então, existe um personagem que é muito importante, e aí eu queria trazer isso mais para um contexto de reflexão sobre a obra, já que ela não termina. É fato que existem um casal chamado, um é o Scudamore, que é uma espécie de auxiliar do Orfeu, e a outra é a Camila. E eles conseguem cortar isso através do próprio cronoscópio e ir para um outro tempo. Este outro tempo, não sabendo se é passado, presente ou futuro, e que na visão do próprio Ransom poderia ser o inferno, é um contexto muito ligado ao pensamento do C.S. Lewis sobre a permanência de Deus. E como eu falei para vocês, a trilogia cósmica ela é construída como uma espécie de apologética realmente efetiva do C.S. Lewis com relação à fé cristã e também ali já um embaraçoso, digamos assim, intercâmbio para com a ciência e questionamentos que ele faz. A ciência, eu já falei sobre esta obra, ela não tem editado aqui no Brasil, e eu acho que ela é muito econômica com relação ao C.S. Lewis, mas From Narnia to Space Odyssey, que é editado pelo Ryder Miller, e que ele mostra cartas entre C.S. Lewis e o Arthur Clarke,
mas que no final ele coloca 3 textos do C.S. Lewis e 8 textos do Arthur Clarke. Ou seja, ele não é muito simétrico, né? Mas que, embaraçosamente, em alguns movimentos, fala-se um pouco sobre a perspectiva científica no futuro e sobre a essência humana, onde, para C.S. Lewis, ela é uma essência perdida. Então, descobrir ou criar aparelhos, foguetes e toda uma estrutura que pudesse nos levar a outros planetas, nada mais é que levar toda a malignidade humana. Então ele está muito mais preocupado com o aperfeiçoamento do ser do que propriamente com o aperfeiçoamento da tecnologia. Essa questão fica muito clara para mim nesse texto final incompleto da quadrilogia cósmica, né, ou espacial. Porque o Scudamore, ele e a Camila, quando eles saem do tempo em que estão e vem um espelhamento deles num outro tempo, que lembra muito a questão do buraco de minhoca, ou então outras questões levantadas pela física quântica, e que as linhas e os extremos onde existem versos, metaversos ou estruturas e outras estruturas que andam em paralelo e podem de repente se comunicar. O que Lewis está tentando traduzir aqui é que o tempo futuro era sempre incerto. E o tempo passado ele passa a ser algo imutável naquilo que ele já aconteceu, mas que todos os dois seriam uma cópia do derretimento do ser humano como ser vivente, e que aí nesse processo o tempo só se faria perfeito com a graça divina, com a ação de Deus e o seu kairos ali dentro. Então, dentro de um aspecto inclusive de escolha do ser humano sobre bem e mal, o que vai fazer uma proximidade de Deus ou não para com o homem, na perspectiva dele, de livre-arbítrio, seria justamente este homem se entender como criatura divina e de se tornar ao seu tempo filho de Deus dentro da pessoa de Jesus Cristo, tá? Então é, assim, uma obra apologética com absoluta certeza, sem dúvida nenhuma. Mas o que me traz muito sobre esse texto é o fato de que C.S. Lewis ele está tentando cada vez mais criar um fundamento e uma grande preocupação acerca de uma antropologia do C.S. Lewis. O Dr. Ransom é justamente aquele cientista ou filólogo que vai aprendendo, segundo as suas viagens, o equilíbrio da vida e que também, salvo engano, não sei se em Perelandra ou em aquela Fortaleza Medonha, em dado momento há um relato do Ransom conversando com o próprio C.S. Lewis. Então, ao mesmo tempo que o Ransom é uma homenagem ao Tolkien, o Ransom também é o próprio C.S. Lewis nos sentimentos e em tudo aquilo que o C.S. Lewis conduziu na sua vida, suas crises, suas vitórias, suas tristezas, seus amores, seus presente, passado e futuro. Sendo assim, eu acho muito interessante que você faça uma visita a esse texto, não olhando para ele apenas como se fosse um texto inacabado, porque ele é um texto inacabado. É um texto que C.S. Lewis não fechou, por diversas situações, entre algumas eu falei para vocês aqui. Compreender que, para mim, volta a dizer isso, se esse texto tivesse sido feito, a minha visão dentro de como estava se descorrendo o romance seria o texto mais difícil a ser lido. Com certeza seria o texto mais difícil a ser lido e uma trama muito difícil para se construir. Porque ele não é tão populesco como H.G. Wells. Apesar dos debates lá da Máquina do Tempo terem os seus sentidos, o Lewis está tentando inserir aqui também não apenas uma questão meramente voltada à religião, mas uma questão voltada a uma relação entre seres, uns limitados, outro limitado. Uns, nós, somos em matéria, dentro da questão do espaço, e dentro da questão do tempo, nós somos limitados e nós somos
nós envelhecemos, nós somos realmente, chegamos a um fim. Mas por outro lado, existe dentro da perspectiva do Lewis um ser que está acima do tempo. Sendo assim, ele precede o tempo e ele engole o tempo, que é a figura de Deus. Tenta ver o Scudamore como um personagem de transformações que apontam para aquilo que nós temos de pior e de melhor, e dos efeitos que se dão dentro das nossas transformações e a nossa forma de ver as coisas, como o mal e o bem estão meio que endereçados no nosso coração. Ele não fecha, né, o texto, então não dá para saber o que vai acontecer com cada um desses personagens, mas ele quer trazer efetivamente o texto com base no tempo como um elemento de comunicação divina. Isso me aponta muito para isso, né? O que acontecerá com os outros personagens, talvez nem Lewis soubesse, talvez ele não tivesse terminado o livro. Mas é um texto muito bom de ser. Depois eu vou falar aí sim mais os outros contos ou os outros artigos que estão inseridos nessa obra. Lembrando de que já me foi perguntado sobre qual das duas obras é melhor no que tange às suas, digamos assim, traduções. Eu não gosto de falar muito isso, não. Eu não vi muitas diferenças, não, sinceramente. A tradução da Planeta, de 2017, é do professor Jorge Camargo. E a nossa tradução atual é do professor Francisco Nunes. Elas têm uma distância aí de 6 anos, mais ou menos. Mas acho que você pode estar lendo qualquer uma das duas. As capas são belíssimas. Todas as duas capas são belíssimas. Reflitam sobre o texto. Acho que isso é o mais importante. Se você leu Trilogia Cósmica, faça ligações. O que será que o Lewis estava querendo inserir na trama com o Dr. Ransel? Qual seria o próximo passo do Ransel, que inclusive fala pouco. Ele aparece pouco, assim, mesmo nos debates. E num dado momento você vê que o Scudamore é o cara mais falado, mais centralizado, porque de alguma forma o cronoscópio ele quebra, né? Então essa discussão acaba ficando se ele quebra e se ele é porta e se ele é ponte entre os tempos. Se você saiu de um tempo para o outro, ele quebrou, onde é que eu arrumo uma porta de volta? Talvez fosse essa uma das determinações do C.S. Lewis. Você sabia que existe um cronoscópio? Numa das histórias do Lewis, além dessa aqui, o cronoscópio é o armário em As Crônicas de Nárnia, né? O leão, o armário e a feiticeira. O que é o armário senão um portal que faz com que os meninos saiam daquele movimento em que eles estavam, naquele ambiente em que eles estavam, naquela mansão do seu tio, e encontrem Nárnia. E que é Nárnia senão uma luta entre as questões das profecias de restauração que se dão no tempo, diante de um Aslan soberano que traz a graça e que converte as essências, as suas matérias, no tempo, no espaço, com as suas missões, para que possam deixar legado de vida. Acho que é uma obra maravilhosa. Parabenizar a Planeta, parabenizar a Thomas Nelson por trazer isso aqui. Se você é um aficionado de C.S. Lewis, nunca leu esse texto, proponho a você que leia, vale muito a pena. Muito obrigado por estar aqui. Lembrando de novo, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e mais. Supere-se, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas. Gente, desculpa, às vezes eu não estou trazendo sempre os vídeos ao vivo, estou trazendo alguns repetidos. A gente está aí numa mudança, muitos enfrentamentos de vida que vocês também devem ter. E situações assim de dificuldades para tentar acertar todo esse tempo junto à nossa matéria. Mas não tenham dúvida que eu tenho muita saudade de estar sempre conversando com vocês, e a gente conversa melhor nos próximos vídeos, se Deus quiser, tá bom?
De novo, como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas, até a próxima obra, se Deus quiser e Ele há de querer. Até logo, gente!